Pessoal, nós vamos dar início na pregação da palavra. E antes nós vamos orar por nós, para que Deus fale ao nosso coração. Amém? Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia ligada ou aberta, se ela é impressa ou se ela é digital, para você deixar ela ligadinha aí, em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18. E hoje eu vou usar um pouquinho de recurso visual, não áudio, para a gente, nesse sermão. Então eu vou usar um pouquinho de projeção ali. Aí eu pedi, se alguém pode apagar as luzes, acho que fica melhor para vocês verem, né? Se alguém pode apagar a luz da primeira fileira, pode deixar assim. Obrigado, Ju. Gabriel, se você puder deixar no primeiro slide só. Isso aí. Aí conforme for, a gente vai mudando. Vamos orar? E pedir a Deus que fale conosco. E nos lembremos do desafio que o Senhor nos deu nesse período de louvor, da gente se render, da gente se entregar. Amém? Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos te ouvir. Precisamos revisitar verdades da palavra que moldam nossa vida, o nosso caráter, que também nos fazem entender este mundo pela lente do Evangelho. Ó Deus, isso é obra do Teu Espírito. A nossa mente, por mais inteligente que seja, não tem esse poder. O Senhor precisa abrir o nosso entendimento, o Senhor precisa nos dar olhos para que a gente veja, ouvidos para que a gente escute, e um coração moldável para que a gente creia. E honestamente, é isso que a gente veio pedir para o Senhor. É um pedido ousado, Deus. Pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos dê um coração para crer. A gente está pedindo despojamento, a gente está pedindo entrega. Mas não tem outra oração a ser feita hoje, Senhor, a não ser essa. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor não nos deixe perder a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que mentes e corações, a começar dos meus, estejam cativos à pregação do Evangelho. Meu Deus, eu peço que a nossa carne, ela fique submissa à pregação do Evangelho. Meu Deus, eu peço que o Senhor intervenha em nós, e que o Senhor nos ajude a te compreender como o Senhor se revelou, e não do jeito que a gente pode achar que o Senhor deveria ser. Renova as nossas convicções no Evangelho, Senhor. Renova a nossa vida na palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Romanos 1, 18 em diante. E ao longo da meditação da palavra de Deus, a gente vai ler, tá bom? E eu vou pedir para você ficar sempre aqui. O título da nossa pregação, o tema da nossa pregação hoje é a justa condenação de Deus. Irmãos, olhe, é importante a gente ter como ponto de partida que o livro de Romanos, ele vai explicar para a gente o evangelho que Jesus Cristo nos deu. Então Jesus Cristo, quando a gente vê no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê Jesus Cristo anunciando o evangelho. Romanos é como se pegasse pontos essenciais do evangelho e Jesus falou disso. E aí, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer profundamente e a apresentar pontos essenciais do Evangelho. E tem um primeiro ponto do Evangelho, e é primeiro porque vem aqui na carta aos Romanos, e a gente liga com os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é dizer que o nosso Deus, por ser um Deus justo, Ele condena. Então, isso traz luz ao título do nosso sermão, a justa condenação. E o versículo 18, que a gente vai ler agora, ele fala disso para a gente usando um termo bem forte. Abre aí e fica com a sua Bíblia aberta, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça.
dos seres humanos que por meio da injustiça suprimem a verdade. Então, Paulo vai ficar deste texto aqui, até o que para nós está catalogado como capítulo 3 da carta aos Romanos, dizendo que o homem que foi criado por Deus e que caiu no pecado, ele é alvo de um ponto por causa da sua condição de pecador, alvo de condenação, e onde há condenação, a ira de Deus está manifesta. Por quê? Porque Deus é santo e justo. Eu sei que talvez você diga, ai, mas isso é pesado demais. O ponto é que Paulo vai ficar explicando para nós, capítulo 1, 2 e 3, até o versículo 20, para chegar no capítulo 3 e versículo 23, está todo mundo ligado aqui, né? E tem que ficar, hein? Não é para dormir e viajar. Ele vai falar, olha, tem um veredito, bate o martelo e qual é a sentença? Todos pecaram. E para chegar lá, dizendo 3:23, que todos pecaram, ele vai fazendo isso a doses e esmiuçando. Ah, mas não é possível. Uma pessoa moralista, certinha, você conhece alguém assim? Vai chegar esse dia do sermão e eu não sei se sou eu que vou pregar, mas, e não vou falar, só vou apresentar a ideia. Sabe aquela pessoa que você já olhou e fala assim, esse aqui só falta Jesus para ser crente? Ele é perfeito, eu falei isso aqui. Ele é legal, ético, correto, não mente, é mais crente que crente, só que ele não tem esse comportamento, essa ética, brota da capacidade dele, da natureza dele. Mas ele é um exemplar, olha, é um passinho, ele precisa de Jesus, pois se ele tem tudo isso, ele tem um comportamento invejável e maravilhoso, mas Jesus não está na vida dele, ele nasceu, ele foi criado por Deus e caiu no pecado. Aí Paulo vai dizer, está condenado. E o judeu, já falei isso no primeiro, quando apresentei a carta aos Romanos, com lei de Moisés, com um sinal físico da circuncisão. Ah, esse aí tem uma categoria, ele tem um privilégio. Paulo vai dizer, está condenado. Não é nessa ordem que eu estou colocando. E hoje, Paulo não vai falar de um judeu que tem circuncisão e lei, e não vai falar de um moralista que, por natureza, pode fazer as coisas certinho, por ele mesmo, ou um judeu que também leva a sério a lei e consegue fazer as coisas certinhas. Ele vai dizer, o cara que faz as coisas certinhas, mas que não provou a justiça de Deus revelada pela graça do Senhor na oferta do seu Filho Jesus Cristo, ele está condenado. E aquela pessoa que nem é moralista, que nem é o certinho, e que nem faz as coisas certas porque tem lei e circuncisão, ou que faz as coisas erradas, mesmo tendo lei e circuncisão, aquela pessoa que não sabe quem é Moisés, não sabe o que é 10 mandamentos, e que não vive uma vida moral em termos de a gente poder dizer, uau, que legal, ele vai dizer, esse também está condenado. Paulo coloca todo mundo no mesmo, toda a categoria de ser humano na mesma condição. Criado por Deus e caíram no pecado. O moralista, o que tem lei e circuncisão, aquele que não é moralista e que não tem lei e não tem circuncisão, todos estão condenados. Precisam, carecem da glória de Deus. Eu era assim e você também. E é dessa condição que o Senhor nos tirou. Criados e caídos. E hoje alcançados com redenção. Eu já disse aqui que o que significa dizer que Deus é santo? Significa dizer que Ele não erra. Não há pecado nele. Nunca houve e nunca terá. Deus não erra. Deus nunca vai errar. Ele não muda. Ele é imutável no caráter, no ser dele. É uma perfeição do seu ser. E é por isso que, porque Ele é santo e justo, a justiça, a santidade dele evoca ira diante do pecado. A ira de Deus não é a ira pecaminosa, nesse versículo que a gente leu aqui no versículo 18. Nesse termo que está no versículo 18. A ira de Deus não é a sua ira quando alguma coisa foge do seu controle. A ira de Deus é a reação natural de um Deus santo diante do pecado. E ela mostra que Deus não é pecador.
E ela mostra que Deus não pode se contaminar com o pecado. E isso nos dá segurança. Ufa, que bom que Deus está irado. Por quê? Porque tem erro aqui. A ira de Deus é um sinal. Tem coisa que errou o alvo. Por isso Deus sinalizou a sua justiça e santidade na sua ira. Tem um autor que dá uma definição de dicionário para a gente. Devia ter posto na projeção, mas não pus. Olha só, presta atenção aqui. O que ele diz que é a ira? Ele diz que é a justa retribuição do juiz divino. Ele é um juiz e julga, e a retribuição dele diante do julgamento é a ira. Por quê? Porque ele é santo. Mas por que Deus manifestou a ira? Ele continua. Porque ele viu repulsa no homem evocada diante de uma maldade moral. Então o homem manifesta deliberadamente uma maldade moral, e Deus olha isso como Criador e diz, santo Criador e justo, e diz, não foi para isso. Não foi para isso que eu criei, e não é dessa maneira que eu criei. Esse texto fala disso. Esse texto mostra para a gente que a ira de Deus se manifesta quando ele vê impiedade e perversão. Não sei como é que está na versão que você leu. Aqui na versão que eu li, está impiedade e injustiça. Quando Deus vê o homem criado por ele, adotar deliberadamente, conscientemente, uma postura de impiedade, a gente vai falar o que é isso, e à luz, está todo mundo entendendo aqui, né? À luz dessa impiedade, ele seguir para a injustiça, ou na tua versão pode ter o termo perversão, por ele ser santo e justo, ele manifesta, ele torna conhecida a sua ira. E aí Paulo quer mostrar isso para a gente, para mim, para você, e eu quero pedir, a gente vai ter 2 momentos no sermão de hoje. Eu vou colocar os pontos, e depois eu vou gastar um tempo com a aplicação. E eu quero que você fique aqui do começo ao fim, com mente e coração. Tudo bem? Vence seu sono, tá? Pode chupar bala e chiclete. E comer chocolate, mas não pode perder o fio da meada. A gente vai ver que Paulo, nesses versículos que a gente vai ler, do 19 ao 32, ele vai dar uma tese para a gente. Agora a gente pode ir para o próximo slide. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Não sei quem está aqui se consegue ver, mas vou falar. Ele vai dizer isso. Bom, o negócio, a ira de Deus se manifesta contra uma atitude de abandono do projeto que Deus deu. Mas como começa isso? Segundo ponto, uma vez baixou, desconsiderou o conhecimento que Deus nos deu, o que o homem fez? Ele errou, e aí ele errou na adoração. Há uma relação entre o primeiro ponto e esse. E isso se desemboca onde? Em como a gente vive. Ética e comportamento, como a gente vive. Entenderam isso? Talvez você diga assim, meu Deus, eu olho para mim, ou olho para o mundo, e vejo como eu vivia, ou como o mundo vive. E aí você fala, está errado. Você tem que começar a lembrar que às vezes a gente foca muito no último ponto. Como as pessoas vivem, em que mundo eu estou vivendo, mundo perigoso, mundo, sei lá, o nome que você quiser dar. Mas não se esqueça, isso é a manifestação de 2 outras coisas. O conhecimento que Deus deu foi negligenciado, e o coração trocou, usou um instinto que Deus deu para a gente adorá-lo, isso está a serviço de outras coisas. E aí o resultado, a manifestação, essas 2 coisas se expressam na maneira como a gente vive. Então, eu não queria que você perdesse esse cenário aqui, ele vai ficar aí um tempão, até eu mudar para o segundo slide, vai ficar aqui. O que Paulo quer fazer do versículo 19 ao 32? Agora eu quero confirmar, quem coloca isso é um autor chamado John Stott, ele diz, agora Paulo quer fazer o quê? Mostrar que o povo teve o conhecimento de Deus e desconsiderou.
O segundo ponto que ele quer mostrar é, ali na bolinha do meio, ele quer mostrar, olha, as pessoas não apenas rejeitaram esse conhecimento, mas eles entregaram o coração para outras coisas no lugar de Deus. E terceiro lugar, Paulo quer mostrar o quê? Como é que Deus reage quando a gente faz isso? Quando a gente ignora o conhecimento que Ele deu para mim e para você, e quando a gente deixa o nosso coração à luz dessa ausência do conhecimento de Deus, negação do conhecimento de Deus, qual a reação que Deus faz? Ele entrega a gente para os nossos próprios desejos. São 3 pontos. E eu quero que você fique aqui para a gente pensar no primeiro deles. Então, versículo 19 até o 22. Paulo quer mostrar o conhecimento que esse povo tem. Conhecimento que eu tenho. Conhecimento que está disponível para todos nós. Versículo 19 até o 22, diz assim a palavra de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Eu estou lendo com ênfase para vocês perceberem isso. Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. O primeiro ponto desses versículos é que Paulo quer mostrar o conhecimento que eles têm e mostrar que eles erraram com esse conhecimento, descartando, dizendo, eu não vou viver de acordo com esse conhecimento. Que conhecimento é esse, gente? Conhecimento de que Deus se revelou. Deus se revelou como Deus invisível nas coisas visíveis. Quando você olha, ele está dizendo, olha, você olha para a criação do céu, da terra, do próprio ser humano. Quando você vê as coisas que foram criadas, como a gente leu no Salmo 19, os céus declaram o quê? A glória de Deus. O firmamento, uma outra palavra para céu, anuncia o quê? Obras das suas mãos. Ele está dizendo lá no Salmo 19, não tem linguagem, não tem fala, mas em todos os cantos da terra, ele se faz ouvir, a voz dele se faz ouvir. Então o Paulo está dizendo aqui, é que a criação natural, a criação de Deus, ela é uma manifestação visível do Deus invisível. Isso está aí, desde a criação do mundo e disponível para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. Vamos para a Oceania. Lá tem céu. Vamos para o hemisfério norte, nós estamos saindo daqui do sul, vamos para o hemisfério norte. Lá tem céu, lá tem sol, muito pouco, não todos os dias do ano, não todas as horas do dia. As estações são diferentes, ou tem por causa da posição geográfica, mas o fato é que quando a gente abre os olhos, você olha para você, ser humano, Deus está dizendo, olha, não tem linguagem, não tem palavra, mas a minha voz se faz ouvir aí. É a manifestação visível de um Deus criador invisível. Esse conhecimento Deus deu para todo homem. E olha, mas Cristiano, não tô gostando. Aqui olha as palavras que ele vai usar, fica com a tua Bíblia ligada e aberta aí. O que de Deus se pode conhecer, eles tendo conhecimento. Versículo 25 diz que esse conhecimento é verdade. Meu Jesus. Essa revelação na criação, manifestação visível do Deus invisível, ele está dizendo que é conhecimento que Deus deu, é verdade revelada, é o que de Deus se pode conhecer, seus atributos. O que é atributo, gente?
O que é atributo? Não é aula. Mas vamos trocar essa palavra aí. Atributo são as perfeições do ser divino. Você olha para Deus e fala, nossa, Deus é amor. Que maravilha. É um atributo dele, é uma perfeição do ser. O amor em Deus é perfeito, é mesmo. Que bom orar. Deus sabe tudo de mim. Não consegui nem falar, mas às vezes eu tenho só choro para derramar perante Ele. Não consigo articular a palavra, pois Ele conhece as minhas intenções. Isso é uma perfeição do ser divino, que só Ele tem, é um atributo. O que Paulo está dizendo sobre a inspiração do Espírito Santo, é que a gente pode conhecer perfeições do caráter divino pela criação, e esse é um conhecimento que o Senhor nos deu. É uma revelação que está aí disponível e ela é geral. Ah, Cris, mas aí quando eu olho para o céu, eu não estou vendo Gênesis 3,16, é verdade. Mas o objetivo aqui é mostrar que esse conhecimento que Deus deu, ele está aí disponível, é um conhecimento de Deus que Ele deu para nós, e não apenas Ele deu esse conhecimento para que a gente saiba quem Ele é. Ele deu esse conhecimento para que a gente veja a sua glória. Isso é o ser de Deus glorioso, é olhar os céus e dizer, que Criador, talvez eu não saiba o nome dele, mas que Criador glorioso, que trouxe a origem, a existência, essas coisas. É você olhar uma criança aprendendo a falar, e ela falar, e você dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa, o poder desse Criador. É você olhar a humanidade se perpetuando, e morre gente, nasce gente, morre gente e nasce gente, e aí você dizer, meu Deus, que criação maravilhosa, que naturalmente as coisas vão se perpetuando, tudo isso é obra das mãos de Deus, e a gente poder olhar a glória do Criador nas coisas que Ele fez, do jeito que Ele fez. O Salmo 19 disse isso, os céus manifestam a glória de Deus. É um conhecimento que eu tenho, é um conhecimento que você tem. Mas Ele não quer falar só da criação assim, fala também do homem. Que Deus deu um instinto para mim e para você. Um instinto para a gente adorá-lo. Ele criou a gente com esse instinto. Para adorar a Deus, e isso está presente em todo ser humano. Tem um autor também, que eu não pus a citação, a gente vai vendo os erros agora. Mas ele diz o seguinte, preste bastante atenção. Esse instinto que você tem para adorar, que eu tenho, é um critério que Deus usa e que está presente em todo ser humano. Quer ele saiba ou não, está presente em mim e em você. Deus fez a gente assim, com um instinto para adorar. Então, primeiro ponto, irmãos. Há um conhecimento de Deus. Esse conhecimento está na criação. Essa criação mostra que há um Deus, Ele é Criador, e que Ele estabeleceu um funcionamento natural, uma ordem nas coisas que Ele criou. Paulo está dizendo que o ser humano pegou esse conhecimento e não quero saber disso. Eu quero descartar o conhecimento de Deus. Eu não vou levar a vida em consideração, eu não vou viver a vida levando em consideração esse conhecimento que Deus deu. A gente vê um pouco disso, sabe aonde? Lá em Gênesis 3. Vocês não lembram disso, com a Eva conversando com a serpente? A Eva olhou o fruto e já quis comer logo de cara? O narrador não diz isso para a gente. Como que o diabo começou a tentação com a Eva? O que Deus disse? Qual é o conhecimento que Ele disponibilizou? Deus disse, blá, 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 assim, não estou desprezando, tá? Isso aqui foi uma bobagem minha. O que é que Deus disse que não era para comer e nem tocar? O tocar é por conta dela. Aí o que o diabo faz? Não é bem assim. Olha como as coisas começam com o conhecimento. Não bebe. Não. Como é então? Se você comer, você vai ser como ele. Conhecedor do bem e do mal. Gostei desse negócio. Aí o que ela faz com o que Deus disse? O conhecimento que Deus deu. Baixa. Baixou. Aí o que acontece? Ela viu que a árvore era o quê? Era o fruto. Era apetitoso aos olhos. Desejo, ela pegou e comeu. As coisas não começam, a queda não começou com meu olho olhou com um olhar cobiçoso, ardendo de desejo, e os meus instintos tremeram por causa disso, e eu peguei e comi. Não, a coisa começou como?
o que Deus disse. O que eu faço com isso? Deixa para lá. O primeiro ponto aqui, Paulo quer mostrar, olha, Deus deu conhecimento. E o conhecimento que foi dado, o que o homem fez? Não levou em consideração, descartou. Qual é o próximo passo disso? Está aí, versículo 23 e 25. A gente vai pular o 24. 23 e 25. Está todo mundo ligado aqui? É para ficar. 23 e 24 diz assim, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Versículo 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Quando você tira o conhecimento que Deus dá, seja ele geral ou específico da Bíblia, o coração que tem um instinto para adorar a Deus fica vulnerável a qualquer outra fonte de informação. E aí, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, quando descarta o conhecimento de Deus, rejeita esse conhecimento, ele erra na adoração. Porque sem adorar ele não consegue ficar, porque Deus deu esse instinto. Então ele vai adorar errado. Quer o homem saiba ou não, irmãos, adorar não é cantar. Adorar é você mostrar o que rege a sua vida, o que te governa, você segue o que e quem. Adorar é quem é o Senhor da sua vida, que você serve. Paulo está dizendo, olha, quando a gente descarta o conhecimento de Deus, a gente erra na adoração, a gente erra no culto. E ninguém fica sem adorar. Mesmo que não seja religioso, não tenha Deus, seja uma pessoa, não a Deus. O instinto para a adoração está em atividade e sendo usado para alguma coisa. E é isso que ele está mostrando aqui. E aqui, eu quero que você, eu vou fazer aplicando. E aí eu vou usar uns slides, mas não agora. Então, preste bastante atenção. A vida, irmãos, por que é que a gente deve levar em consideração o conhecimento de Deus? Porque Ele é o Criador. A vida espiritual, vida plena, vida abundante que a Bíblia fala, você só pode encontrar no Criador e não na criação, a parte do Criador. Tentar encontrar a vida abundante em coisas criadas preste bastante atenção, é substituir o espiritual pelo físico. É você dar glórias, você sair das glórias espirituais do Criador para uma glória física da criação. Estou entendendo isso? A gente não foi criado para isso. Então, a vida, a criação, não tem o poder de nos dar vida abundante. A criação por si só não tem o poder de nos dar vida abundante. Então, a gente quer essa vida abundante. Mas o problema é que quando a gente troca a glória espiritual do Criador, pela glória física da criação, isso funciona na vida prática assim, ó. Eu quero vida espiritual, sabe aonde? No amor dessa pessoa por mim. Aí casa assim, você vai fazer feliz, seu sem vergonha. Enquanto não encontrar o emprego dos sonhos, ou não conquistar 1 milhão, é a ditadura de que isso vai me fazer feliz. Ou então, isso funciona assim, ó. Não, eu quero a glória e a segurança de uma vida abundante num lugar ideal. São Paulo não é esse lugar. Ai, Deus falando de novo, o pessoal quer ir embora. Não tem problema nenhum. Se Deus levar, é bênção, vai em nome de Jesus. E a gente chora de saudade, mas vai pela mão de Deus e venha pela mão de Deus. Mas o ponto não é esse. Entende o que eu quero dizer? O ponto é quando você quer vida abundante e diz, esse lugar vai me dar.
aquela casa, naquele bairro, naquele condomínio, com aquela segurança, naquele país, com essa faixa de renda, com o horizonte de aposentadoria, é aí que eu vou apostar as minhas fichas para a segurança. A criação não tem poder de te dar vida abundante. Por melhor que seja a sua carreira, melhor que seja a aposentadoria e a previdência que você tem acumulada, não vai te dar vida abundante. Mas a gente também quer vida abundante na situação física. Meu Pai Celeste, gente, eu estou com 46 para ir para 47. Faço check-up todo ano, mas assim, aceita, está envelhecendo, a morte está presente no corpo. Eu quero que ela venha no tempo que Deus quiser. Agora, eu também tenho que ser servo de Deus e mordomo dele no corpo que Ele me deu, porque Ele é templo do Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, a morte está presente nele. Agora, eu vou colocar segurança e vida abundante, eu quero vida abundante na minha situação física, ou no meu prazer físico, ou no conforto emocional, familiar, financeiro, seja o que for. Meu irmão, vou voltar e dizer para você no segundo ponto, a vida, ela pode ser encontrada somente no seu Criador. Só no seu Criador. É um erro e tentação a gente querer encontrar vida abundante nas coisas criadas. Paulo está dizendo que quem baixa o conhecimento de Deus, descarta o conhecimento que Deus dá, fica vulnerável a essa substituição errada. Porque a gente tem um instinto para adoração, e quando a gente não leva em consideração o conhecimento que Deus deu, a gente fica com esse instinto em operação, sempre, meu Deus, já estou eu querendo segurança na minha carreira, já estou eu querendo sentido na vida nessa pessoa, no amor dessa pessoa, são todas coisas boas, trabalho, relacionamentos, localidade, moradia, filhos, bens, é tudo coisa que Deus dá, nada disso é pecado, mas se o coração não está aqui firme com o conhecimento de Deus, meu irmão, essas coisas você está colocando num lugar de que isso aí vai te dar vida abundante. Não vai. Não vai. E aí você tem, luta, conquista, e vive sempre insatisfeito. Chega lá e fala, mas não é isso. Agora vamos mudar de slide. É a tentação constante e inescapável da substituição das glórias espirituais do Criador pelas glórias físicas da criação. E aí o que a gente faz? Olha só. A gente deifica corpo, prazer físico, posses, segurança de um lugar, amor de alguém, emprego e carreira. E a gente se esquece das glórias espirituais da comunhão com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Criador do Universo. Paul Tripp diz que a criação não vai te sustentar. Por isso, irmãos, esse segundo ponto a gente precisa lutar, porque isso é uma tentação que vai te perseguir, e a mim também. É uma tentação, como eu coloquei ali, constante e inescapável, de você sempre substituir. E aí eu queria que você pensasse aqui, você, Igreja Batista, você está nessa de algum jeito de querer substituir as glórias do Criador pelas glórias físicas da criação? Eu estou nessa. Será que eu não me esqueci das glórias espirituais, da comunhão com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e Criador do Universo, e eu estou num nível de insatisfação e murmuração e chatice, porque eu estou, talvez quem esteja perto de mim, perto de você, diz, meu filho, o que está errado na tua vida? Você tem, faz, consegue. Ou, se você está aqui como um insatisfeito, porque baliza a tua vida pelo outro, que tem, faz, consegue, e os dois, o que tem está no tédio, e o que não tem fica invejando, tiraram o foco do Criador e colocaram na criação, dizendo, só vou ser feliz, ou em ter um senso de realização ministerial, inclusive. Quando eu tiver isso, aí você tem os seus parâmetros, os seus alvos, os seus projetos de vida e os seus planos. Meu irmão, hoje a gente precisa olhar um pouco para dentro. A gente precisa olhar um pouco para dentro e dizer, Deus, qual é o teu lugar regendo a minha vida?
Se o seu alvo, meu alvo, irmãos, era voltar para o tamanho 40 da calça. Cada década eu falei, não, vou voltar. Ainda tenho a calça de quando eu casei. Um dia eu vou entrar nela de novo. Ó, tolice. É o alvo, né? Ela está lá, a calça jeans. Eu usei na lua de mel, bobagem. Está lá, firminha. E já cheguei perto. Se tivesse um tamanho 41, falei, em alguns momentos, desde que eu casei, eu falei, nossa, estou no 41. Mas, às vezes, isso, em alguns momentos da minha vida, me deu sentido para a vida, irmãos. Glória das coisas criadas. Enquanto eu chegar naquele padrão, quando eu chegar lá, eu vou ficar feliz. Eu posso dizer, irmãos, nos últimos 20 anos, eu tinha alguns padrões. Por exemplo, vocês sabem bem, vou ter muita felicidade quando tiver filhos. Eu falo, não vai não. Graças a Deus que Ele deixou, você vai sofrer um pouco. Porque se eu te der agora, você vai estragá-lo e se estragar. Você vai usar ele para o mal, embora seja uma coisa maravilhosa que Ele deu. Eu fico pensando, se Deus não deixou a gente no hotel 13 anos, para que a gente tivesse muito bem tratado no coração, para que quando a gente estivesse num lugar próprio, não, mas numa casa com porta para a rua, a gente está aqui com santidade no coração, para a gente poder dizer, estamos aqui com um senso de responsabilidade. Irmãos, olhe para dentro do seu coração, pega essa fórmula matemática do texto aqui, e coloca aí, a criação não vai te dar vida abundante. Quem te dá vida abundante é o Senhor. Olha o nome dessa igreja. Jesus Cristo falou com aquela mulher, minha filha, você tem muitos maridos, mas você precisa de uma água que não é essa física. Você precisa de uma água viva que brota de um senso de divindade, de culto que eu coloquei dentro de você. E eu preciso estar aí dentro de você. É a fonte da água viva que jorra e que não depende de coisas e pessoas. A gente tem muito claro isso na conversão, mas depois, ao longo da vida, isso aqui é para crente, macaco velho de igreja. Desculpa a palavra, o colocalismo aqui. Nem sei se ele está politicamente correto, se não tiver, me perdoa. Mas, irmãos, por favor, a gente não pode voltar para a vida amanhã com esse ponto solto aqui, não. Se eu e você, a gente está patinando nesse segundo ponto aqui, não, isso aí é para os incrédulos, é para mim e para você. É uma tentação constante e inescapável. E o diabo é tentador, e ele sabe tentar você de acordo com os seus desejos, e ele sabe me tentar de acordo com os meus desejos. E aí é uma coisa ridícula pensar no tamanho 40 da calça? Mas eu estou lendo aquele livro Perdido no Meio pela segunda vez, e ele fala uma coisa, meu amigo, quando você está perdido no meio, aí ele fala das redes sociais, eu não estou lá, ele falou, eu tenho certeza que você já ficou um pouquinho beirando a depressão, porque você olha aquele corpo da galera de 20 e fala, isso não me pertence mais. Ele falou, mesmo que você esteja aí com a porcentagem de gordura e a massa magra bombando, mas você deve ter algum desvio na coluna, deve ter uma hérnia em algum lugar, você não corre mais na esteira e faz 5 quilômetros como você fazia com os 20, porque no dia seguinte você podia correr de novo. Hoje você fala, corri prudentemente, tem que descansar 5 dias e amanhã é alongamento e pilates. É verdade, irmãos. E a gente precisa pensar nisso. Qual é o lugar? Eu tenho que pensar que eu quero ter saúde para servir o Senhor e para a glória dEle. Mas o mundo não vende isso para a gente. O mundo diz, você tem que chegar aqui. Porque você precisa negar que você está envelhecendo. E porque a morte é um problema. Um problema, inclusive, para você, mesmo que você tenha fé em Cristo Jesus. E não é assim que o Evangelho mostra para a gente, irmãos. Então eu queria que você pensasse nessa equação. E aí eu vou trazer uma frase do Paul Tripp, ele diz assim, olha, o oxigênio da glória de Deus, o qual deveríamos respirar, não pode ser achado em outro lugar. Aí você está olhando para o corpo, não, isso aqui é um oxigênio que vai me dar, assim, não vai te dar. Não é a glória do Criador. Ela reflete a glória do Criador, mas não é a glória do Criador está no Criador. Não, essa pessoa vai voltar, ela vai ficar para mim, não vai, meu irmão. Não vai, ela não é esse oxigênio que te dá sanidade mental. O oxigênio da glória de Deus, o que você deve respirar, é o que a gente foi criado para respirar, a glória de Deus, e não pode ser achado em outro lugar.
Então hoje, se você é crente e eu sou crente, e nós estamos patinando nisso aqui, que a gente jogue a toalha e a gente se lembra daquela frase: a criação não vai te sustentar. E agora nós vamos para o terceiro e último ponto. Depois eu quero a sua atenção para a gente aplicar. Por favor. Não, pode segurar aí. O terceiro e último ponto, irmãos. Versículo 24, 26 ao 32. Podemos ler? Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Agora a gente vai para o 26 até o final. Por causa disso, presta atenção, Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha aí o primeiro ponto, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Esses estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também as aprovam os que as praticam. Meu Deus! Terceiro ponto, Paulo quer mostrar o quê? Mostrando a reação de Deus quando ele vê isso aqui, ó. O conhecimento que eles desprezaram, o conhecimento que Deus deu para eles. Qual é a reação de quando Deus vê isso? Desprezo pelo conhecimento que Ele nos deu. Ira. E a ira de Deus se manifesta como? Não é Deus pegar e, eu vou entregar vocês a vocês mesmos. É isso? O que é esse? É isso. Vocês negaram o conhecimento e o instinto para adorar me tirou da jogada. Então, isso vai ficar sem freio, vai fluir. A ira de Deus aqui é, vocês vão viver sem freios, sem intervenção, sem restrição nenhuma a esses desejos. Deixa a vida levar, e a vida vai levar, e a vida vai levar mesmo. Deus os entregou a eles próprios. Isso é a manifestação da ira de Deus. Então a vida, ela passa a ser controlada por você mesmo e pelos desejos, porque Deus foi tirado do centro. A gente foi criado, a vida foi criada para ter relacionamento com o seu Criador. Tirou o Criador, ele deu o conhecimento. Negou o conhecimento dele, o centro da vida está lá. Mas Deus não ocupa mais esse lugar. E quando Ele não ocupa mais esse lugar, a vida gira em torno de você mesmo com seus desejos. E isso é sempre, o que eu quero? Mais? É mais. Quero o novo? É o mais com o novo? É o mais com o novo. Agora 3 vezes mais, é 3 vezes mais. E aí vai embora sem freio, sem intervenção. Deixa crescer, deixa manifestar. E gaste recursos, tempo, energia, cabeça, raciocínio, tudo, relacionamentos, investe tudo para a satisfação dos seus próprios desejos. É assim que vive um ser humano sem Deus como centro, o Criador como centro. Que desejos são esses que Deus entregou? Versículo 24 fala o primeiro. A primeira coisa é impureza. Então, olha, irmãos, preste bastante atenção. Nega o conhecimento,
O instinto para a adoração está lá, mas Deus não ocupa o centro desse lugar. Quando Deus não ocupa o centro desse lugar, a gente coloca coisas físicas da criação nesse lugar de nos dar vida abundante, e aí Paulo fala, o resultado é viver assim. Viver assim. Como? Não a Deus, conhecimento que Ele deu não leva em consideração, eu estou no centro, e a vida é para a fruição dos desejos. Primeira, sem freio nenhum, primeira manifestação dessa fruição dos desejos é na impureza. E aí ele vai dizer que essa impureza, ela leva à degradação do corpo. O que é essa degradação do corpo, irmãos? É o corpo ficar a serviço dos seus instintos. Eu não sei se você já teve isso. Glutão, por exemplo. Um amigo vai falar, você é um glutão. É horrível. Porque nós não fomos criados para perversão, a gente foi criado para a ordem que Deus colocou na criação. E ele está dizendo, olha, a primeira coisa é que uma pessoa que vai buscar os seus desejos para ad infinitum, ela vai seguir, ela vai provar degradação do seu próprio corpo. Por quê? Porque o corpo está sob as funções do instinto, e um instinto selvagem, sem controle e freio nenhum. E o nosso corpo, ele não foi feito para isso. A gente foi feito para dormir. Ontem o Ziel estava aqui dizendo que ele teve vida de atleta, e na hora que a gente subdividiu os pais de adolescentes, ele disse que tinha uma regra na casa dele. O corpo precisa de sono. Então, meu amigo, é até meia-noite, é o deadline. Quando os filhos queriam dar uma escapadinha. É meia-noite. Por quê? Porque 5 horas, sei lá, quantas horas você precisa de sono, você tem que estar lá pronto para viver o dia seguinte. A gente foi feito para a ordem, a gente foi feito para a regra que Deus colocou. A gente foi criado para descansar, a gente foi feito para criar, a gente precisa viver esse descanso. Se a gente não vive sob os instintos e quer viver o prazer ao máximo, e a gente negligencia o sono e o descanso, por exemplo, o corpo vai mandar o boleto. Vai falar, olha, você não dorme mais, meu filho. E eu estou espanando aqui, ali. Esse instinto para as atividades, isso pode ser para a pessoa que trabalha muito. Quem é essa pessoa, por exemplo? O corpo um corpo sem freios e que está à mercê das funções do seu instinto. É impureza. Segunda coisa que ele coloca é que esses desejos enfreados aí manifestam-se em paixões vergonhosas. Paixões vergonhosas. Está lá no versículo 26, a gente já leu. E aí no 26 e no 27, ele nomeia essas paixões vergonhosas. Novamente, aquela fórmula, ela dá conta disso daqui. Negou o conhecimento de Deus, o instinto para adorar, não tem mais o Criador. Alguma coisa, você com seus desejos está lá no meio. Isso se manifesta, essa idolatria, esse erro na adoração se manifesta em como você vive. Como? Entrega aos seus próprios desejos. E aí ele diz que o que se manifesta aqui? Paixões vergonhosas. E ele lista isso no versículo 26 e 27, dizendo claramente das ações e atividades homossexuais. Ações homossexuais vistas assim, na ótica da substituição. Ele está dizendo, olha, a perversão do instinto de adorar entrega a gente a outros instintos. E Deus não criou a gente para isso. Essa entrega aos desejos, essa desejo que é lascívia, e essa leva a gente a uma desintegração do que é natural. E o que é a ordem da criação? Ele criou homem e mulher. E ele está dizendo que esse desejo desenfreado gera desintegração na ordem estabelecida pela criação, homem e mulher. E aí, meus irmãos, quando a gente fere uma ordem da criação, isso é errar o alvo, e errar o alvo é
Pecado. Deus o projeto dele não é a corrupção, ou a mudança, ou a perversão da ordem da criação, como nos mostra o livro de Gênesis, e como nos mostra o Novo Testamento, Deus dizendo que Ele é redentor por meio do Seu Filho de tudo aquilo que foi criado e caído. E é por isso que a gente olha, criou o Senhor, o homem, Ele deu o mandamento, a mulher, Ele deu o mandamento de multiplicar, serem férteis e encher a terra. Isso foi manchado pelo pecado, teve uma desordem no desejo do homem e da mulher, mas lá no livro de Efésios, Paulo baliza todas as coisas da criação, por exemplo, o relacionamento do homem com a mulher, no exemplo de quem? De Cristo com a igreja. Por isso, meus irmãos, impureza na área dos desejos, os nossos instintos, fluindo na selvageria dos desejos. O segundo ponto, as paixões vergonhosas claramente nomeadas aqui pelas as ações homossexuais. Por quê? Porque fere a ordem da criação. E qual é a ordem da criação? O Senhor criou homem e mulher. E o casamento e a dinâmica das relações familiares fluem nessa estrutura que Deus nos deu na criação. Então a entrega ao desejo e a desintegração do que é natural fere a ordem da criação. E isso coloca à luz do versículo 27, eu quero ler de novo, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural com a mulher, da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Paulo está dizendo que quando a gente vive desta maneira, entregue aos ídolos do nosso próprio coração, a gente está numa servidão das nossas paixões que são incontroláveis. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus nos criou para aquilo que está estabelecido no livro de Gênesis. O pecado, ele tira isso e coloca como centro da vida a perversão da ordem da criação. E a perversão, Paulo está dizendo que é um desejo sempre insatisfatório e viciante. E é assim. Antes era nessa experiência, agora não quero. Eu quero prazer daquele jeito, já não dá mais brisa. Agora eu quero prazer daquele outro jeito. E a coisa vai crescendo, e a coisa vai crescendo. E é uma paixão sempre incontrolável. E você tem prazer, mas é um prazer que não tem a glória do Criador. Por isso que não preenche o vazio existencial do coração. E porque o instinto para adorar está sendo ocupado por um desejo incontrolável, que está sendo alimentado sem freio nenhum. E aí o corpo vai manifestando que ele não foi criado para perversão, seja ela qual for. E no caso do versículo 26 e 27, ele está falando do apetite sexual, que está sendo usado da maneira errada, a maneira pela qual Deus estabeleceu na criação. Homens estão se relacionando com homens e mulheres estão se relacionando com mulheres sexualmente. É o que a palavra nos diz, irmãos. E a palavra de Deus está dizendo que isso daqui leva a gente para o próximo ponto que ele vai dizer para eu encerrar essa parte. Um modo de vida reprovável. Deus não aprova. Está lá no versículo 28. Deus entregou os homens a um modo de vida, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Aí ele faz, junto com a lista, uma outra lista de pecados não da ordem sexual e que a gente pode segmentar. Eu vou só colocar aqui, segue aí no texto. Geral, né? Injustiça, perversidade, avareza e maldade. No campo da inveja. Inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Aí ele coloca mais no versículo, finalzinho do 30 para o 31.
difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E aí ele arremata tudo isso dizendo, bom, sobre quem pratica e aprova essas coisas, o texto diz, embora conheçam a sentença de Deus, os que praticam essas coisas são passíveis de morte, e não somente os que fazem, mas aqueles que aprovam essas coisas. É muito claro e muito objetivo e forte. Quem pratica e aprova. Juízo de Deus. Bom, vamos aplicar esse texto para nós. E agora, para nós, algumas implicações para a nossa vida como igreja. Eu vou pedir. Desafios que a gente tem. Pode pôr o primeiro. Não é sobre o texto em si, mas sobre a série deste ano. A gente voltar aos pilares. Irmãos, presta atenção aqui. Agora leia o meu coração, tá? O Cris, amigo, pastor de vocês. Leia meu coração. A gente precisa ouvir a palavra, mas a gente também precisa deixar Deus transformar a nossa vida. Eu queria que todo sermão, cada pequeno grupo, CFB, leitura do livro, podcast que você ouvir. Você fala, peraí, eu estou entendendo a palavra, mas Deus quer mexer na minha vida. Eu já não preciso de mexer. Então você já chegou na glória e não me avisou. Você já viu Jesus e não falou? Como? Por favor, joga a rede, a corda que eu quero subir também. Não é possível que Deus tem coisa para mexer em você. Eu não estou falando que eu sou melhor que você, mas você não está na glória final. Eu também não estou. Estou cheio de pecado que eu preciso deixar o Espírito Santo arrancar de mim. Luto para não ter escândalo, estão entendendo? Mas pecado está presente na minha carne, meus irmãos. E na sua também deve estar. Estou falando isso com vulnerabilidade para pessoas que eu estou entendendo que você está entendendo, recebendo isso com vulnerabilidade. Então, meu irmão, a gente não pode só ouvir o sermão, eu vou lá na fonte, lá tem palavra, é lectio continua, o nome que a gente faz aqui é lectio continua, na teologia a gente chama isso. Não, irmão, por favor, eu já vou pegar mais nesse ponto aqui. Então eu quero colocar alguns exemplos. Você sabe cuidar da sua família? Eu sei cuidar da minha família. A palavra vai ensinar. Você ouviu o sermão de hoje, ele te ensinou a cuidar da sua família? Então bora chorar isso diante de Deus. Deus me dá poder para eu cuidar da minha família. Você sabe lidar com a mágoa? Cris, eu estou aqui na igreja há 20 anos que você anda com mágoa. Meu irmão, larga essa mágoa. Vamos para o altar. O altar não é aqui, mas o altar é no seu coração aí. Dobra o joelho do coração. Senhor, eu quero largar essa mágoa aqui, eu estou andando pesado. Estou entupido de Bíblia, mas coração todo enlameado. Não, pelo amor de Deus, vamos deixar o Espírito de Deus, o sangue de Jesus lavar esse coração aí. Educa os filhos no seu, não, eu quero o programa, o curso, o livro, pastoreando o coração da criança, e todos os podcasts, já assisti tudo, já vi tudo, já li tudo. E aí, meu irmão, e seu coração limpo para ser um exemplo, como a gente viu ontem para o seu filho. Você ora? Não gosto de orar, mas qual a estratégia melhor da oração reformada do Calvino, junto com Lutero e o Charles Spurgeon? Não existe isso. Mas se tivesse, garanto que a gente saberia. E já teria 10 mil podcasts sobre isso. Para que se a gente não leva isso em consideração, meus irmãos? E eu não estou falando que você não leva. Zelar por uma vida de testemunho no trabalho, na escola, na faculdade. Como ser missional, como é que a gente é relevante, o cristão, firme no evangelho, que está no mundo, e não fica, varão, irmão, pai do Senhor, tudo bem, é descolado, tem uma linguagem contemporânea, mas testemunho zero. Saber lidar com a tríade do pecado, dinheiro, sexo e poder. Como é que o diabo usa dinheiro, sexo e poder para conquistar seu coração? Ele usa isso aí. Não sabe, não, eu não tenho problema com a ganância. Eu não tenho problema com o desejo sexual. Olha, se não ter desejo sexual é um problema. Porque Deus deu o desejo sexual para a gente. Eu tenho muito desejo sexual desordenado. Está tudo certo, está presente na nossa carne, é assim mesmo. Agora, precisa estar cheio do Espírito para dizer, que se dane a perversão que minha carne quer. Eu quero buscar a ordem natural. É só no poder do Espírito, irmãos.
É só Jesus em você, não é você. Não sou eu, não, é o Cristo que vive em mim. E a palavra é o meio que Ele usa para isso. Agora a gente é responsável por uma coisa, em canalizar a palavra para essas coisas na nossa vida. E aí, presta atenção aqui. Depois vocês olham lá. A palavra, você tem que pensar, eu sei que o sermão já passou do tempo, mas eu quebrei o protocolo, a regra da liturgia, mas você vai ficar aqui um pouquinho hoje. Irmãos, a palavra no púlpito, no CFB, no podcast, no livro, é ensino. E tem um mestre da palavra lá ensinando. Ótimo. Todo mundo quer o ensino da palavra, não quer? E se o ensino é ruim ou errado, o que é que você faz? Estou fora. Quero um lugar que tenha minimamente um ensino saudável das Escrituras. Pois eu quero dizer que a palavra não é só ensino, mas ela é profecia. O pastor e o pregador, o professor que estiver lá, ele está ensinando a palavra, mas a palavra também evoca o profeta. A palavra forma a mente e o coração. E a profecia faz o quê? O ensino da palavra forma a mente e o coração. Eu sei o que eu creio. Mas a profecia faz a gente ouvir a voz e se sujeitar a Deus no texto. Não, eu preciso saber. Presta atenção. Eu vivo na academia. É possível você ser bom no ensino e podre na profecia. Estão entendendo? Coração não se rende ao ensino que você sabe e sabe falar muito bem. Coração que reluta com a verdade do texto. Não, isso não está longe, não. Não está longe isso. Próximo. Aí, a Bruna poderia ter me ajudado. Eu ia te pedir uma ajuda ontem. Eu fico imaginando, por exemplo, a Bruna e o Lu. Não sei se a metáfora vai ajudar, mas vou tentar. Eu imagino que se eu quisesse projetar um desenho nessa parede, ou, vou usar um exemplo mais rudimentar, projetar a face de Cristo numa pedra bruta. A primeira coisa, eu acho, que deveria ser pensar na imagem. Eu pensei essa cruz aí, não real, mas o desenho dela. Bom, vou pensar no desenho e vou projetar aqui. Aí quando você olha, como é o nome disso? Layout? RAF, layout, sei lá. Você olha aquela imagem projetada na pedra, ou essa cruz que eu gostaria de pintar, se a gente quisesse pintar aqui, projetada nessa parede, e a gente olha e fala, uau, que imagem, que desenho, que vai ficar maravilhoso. Isso é o ensino. O sermão é isso, todo mundo sai daqui, uau. E está tudo certo, é para fazer uau mesmo. Uau, que palavra, que podcast, que leitura, todo mundo tem que ler. Que escola, que uau. Esse checklist, ó, pum, parabéns, Fonte Sicar. Todo mundo, pronto, que uau, que sermão. Não meu, né? Mas uau, que palavra, que tá, tudo bem. E é só isso, irmão, acabou aí? Não. A profecia sabe o que é? Ah, gostou de projetar a imagem na parede ou a face de Cristo na pedra? Agora chama o profeta. Próximo. O profeta vai pegar o martelo e a talhadeira e vai falar, a imagem de Cristo está projetada, pois agora vamos talhar essa pedra aí. E a imagem de Cristo vai ficar nela. Irmãos, o sermão, você tem que pensar, oh, Deus, eu vi a imagem de Cristo projetada. Uau! Mas agora, Deus, pode pegar o martelo e a talhadeira e começar a projetar e formar. E aí eu fico perguntando, o que nós estamos fazendo com tanto ensino da palavra? Onde está essa profecia na sua vida e na minha? Eu não estou duvidando. Mas, meus irmãos, a gente precisa deixar hoje, peraí, Deus, martela e projeta isso aqui, porque eu quero ver Cristo em mim. Não foi o tema do ano passado? Deus em Cristo nos fez profetas. Então, se você está aqui buscando um ensino, eu vou derrubar você da cadeira hoje. Não é o Gabriel, não. Eu vou dizer, meu irmão, cai da cadeira, porque o ensino é para que haja profecia. São sinônimos, mas eu estou aplicando na vida cristã coisas diferentes. E aí, de volta aos pilares, irmãos. Não é porque a gente quer só reformar e rever e ficar seguro no ensino, não. É isso.
Mas a gente quer ver Deus pegar martelo e talhadeira e gerar essa imagem aqui. E você ficar uma obra de arte, feita pelas mãos dele no poder de Espírito, conforme deixa a palavra. Vai chorar, mas é um choro gostoso da dor da cruz. Cristo está sendo projetado em você e em mim. Para acabar, pode ir para o próximo. Esse aqui não é meu não, a gente precisa sair, tem um autor que escreveu um livro, do uau para o how. Uau, que palavra, tá Deus, como o senhor vai fazer isso? Então se você está aqui, cada leitura, podcast, PG, CFB, sermão, não, uau, não estou zombando não, viu? Mas meu irmão, pé no chão e Deus, como? Dobra o joelho e diz, Espírito de Deus me enche, porque eu quero ver isso na minha vida. Chega de estar oxigenado, entupido de conhecimento só, e não ter a profecia encarnada na vida. Tudo bem com esse primeiro ponto, irmãos? Beleza, agora um desafio para a gente no pontinho terceiro ponto do sermão. Nós estamos, atenção, depois vocês leem. Nós estamos na cidade de São Paulo, irmãos. Numa cultura contemporânea, num lugar que é berço da cultura contemporânea. Todas as ideologias e tribos da cidade, a gente viu e vê e tem contato e vai interagir. E já interage, vai interagir cada vez mais por causa da nossa localidade. Estamos firmados no pilar da fé. Qual é o nosso desafio aqui? O nosso desafio, irmãos, é a gente acolher quem Deus mandar, com bandeira ideológica que Deus mandar. A gente acolher a pessoa. O que é acolher a pessoa, irmãos? Acolher a pessoa é amar, respeitar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Tem dignidade. E nós temos que amá-lo. Mas, sem aprovar o pecado. E o que é aprovar o pecado, irmãos? É não esconder as diferenças em termos de confissão de fé. O que nós cremos? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela diz isso, isso e isso sobre a ordem da criação. E sobre, o ponto, estou falando do versículo 26 e versículo 27. A ordem da criação natural é homem e mulher. É isso que nos guia na nossa regra de fé e de prática. Combinar na largada. E eu quero dizer um ponto agora, de novo, desculpa os visitantes, mas Igreja Batista Fonte Sicar, é isso que a gente crê. E a gente precisa se pastorear com essa confissão aqui. Não é o que eu acho, não é meu ponto de vista não, irmãos. É o que a palavra diz sobre a ordem da criação. E é nisso que a gente crê. Deus manda quem Ele quiser e a gente, no nome dEle, vai acolher como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nós devemos o amor. Mas o amor em Cristo nos dá a liberdade de não aprovar o pecado. E a não aprovação do pecado começa com a clareza do que nós cremos. E isso nos leva a nunca comprometer a visão de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso, não tem mais slide, né? Por isso, eu gostaria de dizer oficialmente o que é que a gente crê sobre esse ponto. E dizer que assim, com essa confissão, o Senhor nos plantou aqui. E que Ele mande quem Ele quiser. Porque nós vamos olhar no amor de Cristo. E nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, de quem Deus mandar para cá. E outra, mandar ou não, nos mandar buscar na evangelização e na missão. Isso precisa estar claro para mim e para você. E se você olha e diz, não é para mim, está tudo certo. Mas a gente está sendo honesto com a nossa leitura, a nossa visão de mundo e como a gente vê na palavra subsídios para a nossa visão de mundo. Tudo bem? Eu queria que a gente orasse. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo pregou no mundo, não era judaico-cristão. A cultura dele não era centrada no Evangelho. E ele viu o poder de Deus operar. No mundo gentílico, ele viu gente se converter. Às vezes a gente
se acovarda achando que Deus não tem mais poder para salvar pessoas. Ele tem. A gente precisa estar firme nessa confissão. Vamos orar? E se aquele segundo ponto das glórias físicas terrenas estão reinando no seu coração, no meu, e você está aí, meu Deus, eu quero, você trocou o resplendor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores pela calça número 40, que nunca vai chegar, ou o corpo da calça de número 40, que nunca vai chegar, meu irmão. Vamos ser mordomo de Deus nas coisas que Ele nos deu, mas encontrar plena satisfação na presença, no Senhor e na sua presença, com a sua voz registrada na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de ter sido criados pelo Senhor. A criação manifesta a sua glória, como o Senhor a fez. Santo Deus, que criação maravilhosa. Quando a gente olha para nós, a gente olha o mundo, meu Deus, a gente diz, bendito Criador. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida que o Senhor nos deu, como o Senhor a fez. O Senhor é sábio, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Tudo que o Senhor fez foi muito bom. Muito bom. E o Senhor instituiu a contemplação disso. O desfrute e a contemplação disso com o Senhor. Com o Criador. Mas nós, no orgulho, caímos. E quisemos o desfrute do que é teu sem o Senhor. E o resultado foi que o Senhor nos entregou as nossas próprias, a nós mesmos. Sem freio nenhum, a tua ira se manifestou. E nos deixou soltos, e aí a perversão, ela se instaura, Senhor. Mas esse mesmo Deus Criador se revelou redentor, gracioso, misericordioso, bondoso, amoroso. E nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e delitos. E nos trouxe para junto do Senhor, por meio do teu Filho Jesus. Mas Deus, até a glória final, a gente luta contra um tentador que conhece os nossos desejos. E ele fica, Senhor, instigando a nossa carne para que a gente, Senhor Deus, ande. Para que a gente, Senhor Deus, viva como se não houvesse Deus. Negando o conhecimento do Senhor e seguindo os nossos próprios desejos. Nesta manhã nós oramos por nós e te pedimos perdão. Para que o Senhor nos lave, nos purifique de nós mesmos, do nosso pecado. E nós cremos que o Senhor nos plantou nesta geração e neste lugar. Com o Evangelho, que é uma mensagem que é eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a manter essa confissão, não apenas no ensino na mente, mas ajuda-nos e dá-nos o coração humilde para deixar o teu Espírito talhar a pedra, e gerar essa imagem, essa profecia ficar encarnada e vista. Que a gente hoje saia daqui inquieto pelo teu Espírito, de como o Senhor quer trabalhar o Evangelho em nós. Como? Qual é a agenda que o Senhor colocou? Qual é a luta que o Senhor permitiu a gente enfrentar? O diagnóstico da saúde. O problema, Senhor Deus, lá no trabalho, ou da ausência do trabalho, ou o problema na família, que tem que nos colocar de joelhos diante do Senhor e dizer, a criação não me sustenta. Eu preciso do poder do Criador. Converte o nosso coração, Senhor. E que a gente saia daqui hoje crente, amando o ensino da palavra e zelando pela profecia bíblica. Faz de nós profetas zelosos da palavra. Levanta nessa igreja homens e mulheres zelosos da palavra, que querem o ensino sadio da palavra, mas que querem a palavra na vida, Deus. Dá-nos temor para cada podcast, para cada livro, para cada tese de teólogo, de alguma coisa que a gente não olhe isso como normal e banalizando essas coisas. Mas que a gente diga, que responsabilidade esse conhecimento. Que responsabilidade que a gente tem com esse conhecimento na nossa vida e no testemunho de Jesus Cristo nesse mundo. Porque tem muita gente precisando ouvir essa mensagem, Deus. E o Senhor confiou ela a nós. Arde esse temor no nosso coração, Deus. Tem gente que está precisando desse Evangelho e não de qualquer outra coisa, meu Deus. É isso que eu desejo ser, Senhor. Junto com os meus irmãos, que eu diminua e Cristo cresça, Senhor, na nossa vida.
De que adianta esse lugar com a porta na rua, Senhor Deus, se aqui dentro tem pessoas enfadadas de si mesmo, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. O que nós queremos, Senhor, é a Tua presença, que a beleza de Cristo se veja em nós, ó Deus. O mundo procura essa luz. E nós somos a luz deste mundo, Senhor. Com muita humilhação nós dizemos isso. Não é luz própria, mas é Cristo, a luz do mundo vivendo em nós. Usa cada sermão neste ano para isso, Deus. Dá-nos ensino e profecia. E que o resultado seja somente a glória de Deus resplandecendo em nós. E que o mundo olhe as nossas obras e glorifique o Pai que está lá no céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra.